Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Tudo começa quando o rei Assuero, ele era um rei poderosíssimo, e ele promoveu uma festa de 180 dias. Olha o tamanho da festa que o homem promoveu. Já no início do livro você já consegue perceber a magnitude que era, o orgulho que era na vida daquele homem. E ele só gostava de coisas boas, né? A rainha naquela época chamava-se Vasti. E o rei Assuero estava lá naqueles 180 dias de festa, apresentou todo o seu reino, a sua glória, contou muita vantagem, né? Em um determinado momento ele se lembrou, pô, tem um troféu ainda que vocês não conhecem. Nesse meio tempo, a rainha Vasti, quando ela viu que o rei estava lá há muito tempo em festas, pô, vou dar uma festa também. E chamou as mulheres, as princesas, as amigas, e ela ia promover a sua festa lá de 7 dias para terminar juntamente com o rei. E o rei não estava sabendo disso, certamente. Ou se sabia, também não deu bola. Porque quando faltava alguns dias para terminar a festa do rei Assuero, ele se lembrou: só tenho que apresentar a minha rainha para vocês verem o que é mulher bonita e formosa. Vocês não viram ainda, tem muitas aqui, mas a minha rainha vocês precisam ver. Emocionado, o rei envia alguém para buscar a rainha. O que ela faz? Ela obedece? Não. Ela simplesmente diz que não vai continuar na festa dela com as amigas dela. Essa notícia chega para Assuero e não é muito bem recebida. Os amigos do rei chegam até ele e dizem: rei, tem que tomar providência aí, tem que se posicionar. Já começa o tema aí, em posicionar. Já para um cara que não tinha nada de conhecimento de Deus. Os amigos dele chegam e dizem: rei, vai deixar ficar assim? Se todas as províncias souberem do que a tua esposa, a rainha Vasti, fez, ninguém mais vai querer obedecer, esposa nenhuma vai querer obedecer. O rei, então fala: e agora? Então vamos destituí-la do reino. E em seguida os mesmos amigos falam: rei, agora aproveita e lança um concurso aí para que seja eleita uma nova rainha, ao teu agrado. Mas isso tudo, minhas irmãs, já é providência de Deus. Para que alguém se levante no futuro para realizar o propósito de Deus para o povo de Deus, né? Olha onde começa já o propósito de Deus, a ação de Deus, interferindo nos reinos que não são dirigidos, direcionados por Deus, né? Tudo lá no comecinho do livro de Esther. Então o rei lança um concurso: vamos escolher as virgens mais bonitas e formosas para vir até o harém, e elas vão ser tratadas no final de um ano, né? Elas iam ficar sendo tratadas ali por um ano para se apresentarem ao rei. E a história conta que elas iam sendo apresentadas quando chegou essa notícia nos ouvidos de um homem chamado Mardoqueu, judeu. Os judeus haviam sido levados lá para aquele país há um tempo atrás, e Mardoqueu estava ali. Ele criava uma moça chamada Hadassa. A Bíblia diz que ela era órfã de pai e mãe, e Mardoqueu a tomou como filha, criou como filha. E ele sabia que aquela menina também poderia concorrer àquela categoria de virar rainha daquele lugar. E o que ele fez? Olha, Hadassa, você vai também. Você também vai concorrer. Só que você vai chegar lá com outro nome. Porque o nome Hadassa era um nome hebraico, caracteres hebraicos, significava murta, que significava uma planta formosa e aromática, cheirosa, perfumada. Porém, no reino da Pérsia, os judeus eles não eram muito de se revelar a sua fé, a sua forma. E Mardoqueu ele já sabia que Hadassa precisava de ser protegida naquele lugar. E disse: você vai chegar lá com o nome de Esther, que significa estrela, que significa oculto. E Esther, agora, não mais Hadassa, obedeceu ao primo. E chegando lá,
ela era formosa. Quem tem brilho de Deus, quem tem propósito de Deus, unção de Deus na vida, não precisa chegar se exibindo, gritando ou se mostrando. Onde você passa, a sua marca celestial, o seu DNA celestial vai chegando, alguém vai chamando, vai sendo atraído. Alguém vai olhar para você, vai ser atraído por você. E Esté chegou ali, humilde, simples e formosa. Porque o povo de Deus é um povo formoso, né? Eu estava olhando as meninas ontem, elas estavam tão lindas demais hoje também. E eu fiquei bonita também. Obrigada, tá, menina? Eu estava com muita vontade de usar uma blusa dessa. Aí a pastora me deu. Fiquei formosa, que nem vocês. Olha aí, ó. Depois eu quero uma foto bem linda. Então Esté estava ali, chegou a vez de Esté ser levada até o rei Assuero. Olha a providência de Deus. Chegou a vez de Esté, mês 10º, era um ano, né? Estava se preparando. Quando chegou a vez de Esté, o rei disse, não, para tudo, essa daqui é a minha escolhida. Rejeitou todas as outras. Então, o que acontece? Esté foi escolhida, vitória para o povo de Deus, porém ela não revelou para o rei a sua descendência. Até então, o físico formoso como ele queria, inteligência emocional, espiritual, etiqueta, ética, mulher de Deus tem que saber andar com ética, com etiqueta, tem que ter elegância, Esté tinha tudo isso. Sabia entrar, sabia sair. Né? Sabia como abrir a boca e pronunciar cada palavra. Esté era uma moça obediente. Esté era uma moça inteligente, tinha sido muito bem criada, muito bem educada. E o rei se ficou encantado. Não, ela vai ser rainha. Esquece as outras, não quero mais nenhuma outra. Essa daqui vai ser a principal. Com o passar do tempo, vem surgindo aqui no livro o desenrolar de toda essa história. Mardoqueu continuava no seu propósito, ficando ali na porta do rei, né? E o reino, a vida seguia normal, até que um belo dia, Mardoqueu escutou 2 servos do rei tramando contra a vida do rei. Esté já estava como rainha, né? Mardoqueu foi lá e fez aquela fofoca santa, né? Cuidado, gente, não pode fofocar não, né? Mas a história de Mardoqueu tinha um propósito, era Deus já agindo. A moça estava lá dentro como rainha judia, não tinha se revelado e não estava sendo aquela pessoa que onde chegava fazia... Tem crítica e barraqueira, irmão. Eu creio que todos aqui são lavados no sangue do Cordeiro e perderam esse DNA aí, né? Mas tem muita gente ainda por aí que a gente vê que precisa de mais um banho de sangue, né? Precisa de uma lavagem santa. E Esté não, ela estava lá comportadinha, porque assim, olha, onde Deus colocar a gente, ele tem um propósito. Chegando Mardoqueu em casa, ele tinha essa história quentinha no coração, ele precisava contar para Esté, porque ele sabia que Esté poderia intervir, senão a mulher ia ficar viúva daqui a pouco. Os 2 servos estavam lá tramando contra a vida do rei. Então o que ele fez? Mandou um recado para a Esté. Disse, olha, preciso falar com você. E ele contou a história, né? Ó, os 2 servos do rei estão tramando tirar a vida. Esté foi lá, contou para o rei, deu um jeito e contou. O rei mandou investigar e viu que o assunto era verdade. Os 2 lá que tentavam fazer maldade foram para a forca. E essa história foi escrita no livro das crônicas do rei, né? Passaram-se os tempos e a história vai rolando, aparece um outro sujeito chamado Amã. O rei gostou muito de Amã como amigos. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus vê o que está no interior do nosso coração. A gente muitas vezes se aperfeiçoa de alguém pelo seu jeito simpático e alegre de ser, mas às vezes o coração daquela pessoa, ele faz o bem para mim, mas faz o mal para ti, para a tua amiga, para o teu parente. E a mãe era esse tipo de pessoa, o tal do babão, é o pior tipo de gente que tem, né? Aquele que fica ali bajulando, porque ele tem interesse. A partir do momento que os interesses dele não são concretizados por você, né, pastor? Isso acontece demais.
né? A partir do momento que o babão, que a babona, ele chega lá e os interesses dele são frustrados, então ele se levanta contra você e faz uma arruaça. No caso de Amã, não chegou a isso, não deu tempo, porque Amã estava sendo muito elogiado pelo rei, ele achava que abaixo do rei apenas ele existia. Tanto é que aconteceu uma situação em que onde Amã passava, todos se inclinavam para o reverenciar. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Porque Mardoqueu, como crente que se posicionou diante de Deus, ele sabia que reverência só para Deus. Porque ia se reverenciar a um homem que nem sequer tocava ou falava no Deus a quem ele servia. No Deus que recentemente tinha colocado sua prima como rainha. Não vou fazer isso, né? E um belo dia, Mardoqueu contou essa história. Foi escrita no livro das crônicas. E quem foi honrado no lugar dele? Amã. E Amã ficou sabendo que Mardoqueu não reverenciava ele. Ele ficou irritado com isso. O homem já tinha toda a glória, todo o reconhecimento do rei, mas ele queria mais. A pessoa que o incomodava era justamente aquele que tinha brilho de Deus na sua vida, era justamente aquele que estava posicionado no lugar onde Deus o tinha colocado, e ele foi lá. O rei tinha perdido o sono naquela noite. Chegou um momento, bem no dia que Mardoqueu, em que Amã estava convencido que hoje eu vou me vingar do judeu Mardoqueu, porque ele não me adora, isso não está certo, todo mundo tem que me adorar. Então ele saiu de casa determinado a ir lá fazer uma intriga, fazer um pedido ao rei para degolar não só Mardoqueu, mas todos os judeus que habitavam naquela província. Só que, olha os propósitos de Deus agindo aí até nós chegarmos lá no 4:14. Quando Mardoqueu chegou no palácio, o rei estava sem sono. E tinha chamado alguém para fazer umas leiturinhas para ele, igual a mãe faz quando o filho não quer dormir, né? Tô sem sono. Alguém pode fazer umas leituras para mim? Trouxeram o livro das crônicas. A palavra foi aberta logo em cima de qual história, gente? Da história em que Mardoqueu, tinha contado e salvado a vida do rei da morte. Aí o rei pegou e olhou para os moços que estavam com ele. Que honra deram a esse rapaz? Não deram nada, rei. Não fizeram nada por ele, nadinha. Tem momentos, irmãos, igreja, irmãs do ciclo de oração, em que a gente faz algo e a gente fica esperando receber uma palminha, né? Um aplauso, o nome numa plaquinha, um destaque, e às vezes alguém, sem maldade, acaba esquecendo e a gente fica triste. Mas olha, o providenciar de Deus é diferente. É no momento certo. Tempos havia se passado e Amã não tinha sido reconhecido. Se ele tivesse sido reconhecido naquele tempo, sabe o que aconteceria hoje, naquela noite lá que o rei estava sem sono? O malvado Mardoqueu tinha chegado lá para pedir a sua cabeça. Mas olha como Deus age. Elegeu rainha Esther, deixou lá no palácio e deixou a história dele oculta, mas no dia determinado por Deus ela foi aberta. E o rei, quem chegou no palácio? Mardoqueu. Quais os planos de Mardoqueu? Tirar a vida daquele moço. Mas o rei disse, e aí Mardoqueu, é aqui. Amã, o que eu faço com Mardoqueu? Não, o que eu faço com o homem a quem eu quero honrar? O rei não revelou quem era. Aí ele pensou, quem será que o rei vai honrar? Certamente sou eu, que sou mais querido e admirado por ele. Rei, bota a tua veste real, manda no teu cavalo e que alguém, o melhor dos teus príncipes, saia com ele. E assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Aí o rei vai e faz isso com o judeu Mardoqueu. Primeira derrota daquele cara que não tinha nada de bom no seu coração. Então ele não pôde se recusar a fazer isso porque era a ordem do rei. Ali já começou a derrota da vida dele e já começou a acelerar de Deus para que Esther também se posicionasse. Até então ela estava caladinha, ela estava quietinha, apenas na sua posição de mulher que temia a Deus e que estava no palácio com um propósito. Com um propósito.
E ela nem sabia do que estava acontecendo ali não, mas ali o trabalhar de Deus, o relógio estava rodando muito rápido, porque a partir dali a coisa ia esquentar para o lado dela. Ela ia precisar se posicionar a partir dali. O que aconteceu? Lá vai Mardoqueu com Amã, vestidinho de rei, coroa na cabeça, cavalo mais lindo, passear pelo meio da rua. E o malvado lá, assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Amã foi para casa todo bonitinho, cheiroso, perfumado, e Mardoqueu achou que ainda ia ganhar alguma coisa. Nesse momento, né, ele voltou para casa tristão, porque ele não conseguiu falar para o rei o que ele queria. Depois disso, o que acontece? A rainha Esther, posição. Vamos lá? Chegou a vez do capítulo 4, versículo 14 da rainha Esther, posicionar-se. Por quê? Depois de tudo isso, enquanto estava acontecendo essas coisas, chegou aos ouvidos de Esther o seguinte: olha, Esther, o teu primo mandou dizer que Mardoqueu pediu para o rei, e o rei já assinou, olha, é grave. Todos os judeus da província estão sentenciados de morte e vão morrer no dia 13, do próximo mês. Minha data marcada já, Igreja do Senhor. Tem muitas datas marcadas com sentenças ruins para nós. Essa época, essa fase, esse século que a gente está vivendo, todos os dias, nós, noiva de Cristo, somos sentenciados pela nossa sociedade, pelos nossos governantes. Isso aqui é pior. Mas, Igreja do Senhor, posicione-se. Depois a gente vai discorrer direitinho sobre essa questão de posicionar. Naquele momento, quando Mardoqueu mandou o anúncio para Esther, faz alguma coisa, porque o rei já deu a sentença e não há como voltar atrás, porque a lei persa não voltava, não podia ser revogada. E Esther, você precisa entrar na presença do rei e pedir para que seja revogado isso. Aí Esther pegou e falou para ele, né? Não posso. Faz 30 dias que eu não sou chamada na presença do rei. Se eu chegar lá, eu vou morrer. Aí Mardoqueu pegou e disse isso aqui que nós lemos aqui. Quem sabe se para esse tempo, um tempo como este, é que você chegou a esse reino. Igreja do Senhor, acabei de dizer e repito, somos sentenciados todos os dias no nosso trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, lá onde você mora, no seu condomínio, na sua vizinhança, tem muita gente colocando sentenças para você. Mas posicione-se como homem de Deus, como mulher de Deus, como noiva de Cristo. Não faça alardes, não faça arruaça. Esther em momento nenhum gritou. Ela não saiu fazendo barracos, né? Ela não saiu gritando, fazendo escândalo, até porque até então ninguém tinha noção de que Esther também era judia. Ah, mas era uma crente 007, não. Ela era uma pessoa que sabia da posição dela diante de Deus, do compromisso dela direto com o céu. Aquilo que eu falei no início, quem tem DNA de Deus na vida, não precisa sair dizendo, eu sou crente. Você sai dizendo que é crente aqui, na outra rua sai fazendo escândalo. Esther não era dessas. As mulheres de Deus não são dessas. Os meninos de Deus não são desses. Tem DNA de Deus, tem compromisso com Deus, tem convicção de que tem Deus na vida. Espera o momento certo de se identificar. Daí Mardoqueu mandou de volta, Esther, você não fique pensando, porque você está guardadinha no palácio, você vai ser salva, sua família toda vai ser morta aqui fora, mas você vai ficar confortável aí? Aí vê aquele estalo na cabeça de Esther e ela pensou, não, agora é a minha vez de se posicionar. Então o que a Esther fez? Ela convocou todos que eram da linhagem judaica e disse, olha, estou me posicionando agora como líder, como mulher estrategista, e eu vou botar a minha cabeça na forca, porque eu vou entrar no palácio sem ter sido convidada pelo rei.
Ela sabia que ela era formosa, que ela agradaria o rei, mas ela não tinha certeza, porque esse era um momento crucial na vida de Esther. Esse era um momento de decisão da batalha. Sabe aquele momento que você tem que ir para a batalha e você não sabe por onde começar? Acho que essa foi a primeira grande luta de Esther. Ela não sabia ainda o porquê que ela tinha sido convocada para ser rainha. E como Mardoqueu diz, você não chamou para ser rainha somente para ficar dentro do palácio, somente para ficar de bonita, somente para ser elogiada. Você tem um propósito. E Esther disse, então convoca todo mundo. 3 dias. 3 dias de jejum e oração. Ninguém come, ninguém bebe aí fora. Eu e as minhas meninas aqui dentro da casa real também. Não comeremos, não beberemos. Porque o meu propósito agora é direto com o céu. Engraçado que o livro de Esther é o único que não fala o nome de Deus, né? É o Deus invisível sendo totalmente invisível dentro desse livro. No livro de Esther você não vê falar em profetas, você não vê falar em sacerdote, em ministros. Não tem. Mas tem essa história maravilhosa, magnífica dessa mulher e do seu primo, que tinha realmente uma história maravilhosa para deixar para nós, uma reflexão. São muitas reflexões no livro de Esther. Essa aqui é só uma, tem milhares. Se você for ler cada história, cada versículo, cada personagem, você vai ter tantas histórias, tantas reflexões para aplicar na sua vida de cristão. Mas hoje vamos nos ater ao posicionar-se, né? Então, ali estava Esther, não, eu tenho que me posicionar, vou jejuar. Porque eu preciso salvar a mim e a minha família, a minha descendência, a minha tribo. E assim fizeram. No 3º dia de oração, de jejum, Esther foi lá no palácio. E o que o rei fez? Vamos expulsar Esther, vou matá-la, porque eu não chamei. Mas o rei, ele não foi comovido somente pela beleza e a formosura de Esther. Ele foi comovido pela oração e pelo jejum. Ela poderia ter ido assim, eu vou vencer no meu orgulho, eu sou linda, sou bonita, formosa, olha como eu sou elegante. Né? Quando eu chegar lá, o rei vai ficar caidinho e vai fazer alguma coisa por mim. Não. Esther sabia que isso era uma guerra crucial de vida ou de morte. E que estava batalhando no mundo espiritual. Ela sabia que o céu é que tinha que interferir ali. Não era a beleza da Esther, não era a formosura da Esther que ia fazer o seu povo vencer aquela sentença de morte. Era algo muito grande. E Esther entendeu, eu estou aqui agora, mas é porque tem um propósito de Deus. Vou me posicionar como rainha que sou, que também tinha autoridade, mas vou me posicionar como mulher cristã, como mulher que serve a Deus, como mulher temente a Deus. Vou me posicionar como uma serva de Deus. E ela foi, com toda a sua beleza, com toda a sua formosura, mas ela também foi revestida de oração e de jejum. Como que o rei iria resistir a isso? E ela chega lá, o rei estendeu seu cetro de ouro. O que você quer, Esther? E ela saiu. Eu só gostaria de te convidar, rei. Olha a estratégia da mulher. Irmã, igreja do Senhor, noiva de Cristo. Irmãos, quando tiver algo grandioso para fazer, não haja pela emoção. Agir pela emoção é perigoso demais. A gente fala, faz e promete coisas que não poderemos cumprir, que não saberemos como arcar com consequências depois. Não faça nada na emoção. Juízo. Ora, jejuma e pede sabedoria a Deus. Esther foi cheia de estratégia. Já me posicionei como mulher temente a Deus, já orei, jejuei, já enfrentei o rei, vi que está tudo normal, que não fui sentenciada à morte, então é minha hora de usar estratégia. O que Esther fez? O que você quer, Esther? Até metade do reino eu vou te dar. Olha isso. Metade do reino. Esther, não, rei, eu só quero te convidar para um banquete na minha casa. E o rei aceitou, é claro. Como que ia resistir um banquete na casa da rainha Esther? Mas, rei, olha a estratégia, crente. Seja estrategista. Não perca a oportunidade de fazer bonito, de fazer certo. Mas com ética, com etiqueta, não chega gritando que você perde a bênção.
Não chega se mostrando que eu sou, que eu posso, eu sou orgulhoso e eu tenho o peito empinado porque eu sou filha do rei. Pô, ela era rainha, mas ela não chegou usando da autoridade de rainha. Eu sou a rainha, eu posso. Não, humildade, irmãos. Sabedoria, deixa Deus ir na tua frente. É difícil às vezes, a gente quer agir, nós somos carne, a emoção às vezes toma mais alto. Você quer gritar, você quer falar, você quer agir com as suas mãos e você perde a bênção. Perde a bênção dentro do lar. Ah, eu vou levar meu marido para a igreja hoje no grito. Não faz assim, ora, jejua. Chama para o banquete, olha o banquete aqui hoje. Traz o filho, traz a sogra. Banquete está servindo desde sexta-feira, é isso? O papai está falando. Banquete aqui. Você perdeu a oportunidade de trazer o teu açoeiro para o banquete. Perdeu a oportunidade de trazer. Aqui é o lugar do banquete. É aqui onde se revelam os planos. É aqui onde a sentença de morte é quebrada. É aqui aonde a vitória chega. Glória a Deus. Não fica gritando lá na casa, não. Não vai no grito. Nem bicho obedece no grito. Não é no grito que você vai conseguir a promoção lá no seu trabalho. Não é no grito que você vai conseguir derrubar aquele seu inimigo lá dentro do seu trabalho. Não. Ah, tá me perseguindo. Ah, jejua. Chama ele para um banquete, paga um cachorro quente e traz aqui nesses banquetes também. Ele não vem, ora, jejua. Uma hora o coração de pedra cai por terra. O segredo é não desistir. Posicione-se. Seja teimosa nessa época. Nessa instância, seja teimosa. Posicione-se como mulher de Deus, como homem de Deus, como guerreiros que empunham a sua espada e não soltam por nada. Desse jeito, glória a Deus. Mas com sabedoria, sem alarde. Repare que em todo o livro, nem Mardoqueu, nem Esther, que são os personagens principais, eles não fizeram alvoroço. Crente não faz alvoroço, onde chega que perde a bênção, escandaliza, irmãos. Você quer ver escândalo, quer ver crente perdendo batalha? Vai nas redes sociais, o que tem de crente fazendo escândalo. Oh, meus irmãos. Chega a dar uma dor no coração. Posicione-se como sal e luz da terra. Com sabedoria e graça, com amor. Seja gentil, seja simpático. Ah, mas se eu for gentil demais, vão pisar no meu lombo. Ei, Jesus disse o quê? Esse dedo na tua face vire a outra. Ah, vou sair por aí pedindo para bater na minha cara, porque é bíblico. Não, não é desse tipo de tapa que a Bíblia fala. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, Assuero todo feliz. Ah, eu vou. Leva Amã. Amã, meu melhor amigo. Sim, teu melhor amigo. Leva ele. A estratégia da mulher. Crente, usa a estratégia que Deus te deu. Tá? A Bíblia diz que a gente ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Não dá o bote, já chega mordendo, não. Não chega, vai quebrar a cara. Pede sabedoria a Deus. Deus, qual é o próximo passo? É difícil esperar o próximo passo, né? Porque, nossa, cara, a gente quer correr contra o tempo. A gente quer ir para ontem. E não é para ontem. O nosso Deus é o Deus de já. Se Ele quer fazer um milagre aqui agora, Ele faz agora. Porque Ele sabe o momento certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, não é fácil, irmãos, para nós, como seres humanos, mortais, esperar o tempo de Deus. Às vezes é difícil, mas assim, com um pouquinho de fé, e de jejum, de oração e sabedoria, a gente consegue. Aleluia. Daí, foram para um banquete. Chegando lá, Assuero felizão, olhando para aquela mulher linda, maravilhosa, formosa, cheia de Deus na vida, e ele nem sabia, não entendia isso. O que você quer, Esther? Eu te dou até metade do reino. A Esther, não é isso. Ô rei, você pode vir amanhã de novo? Olha só, mais um dia. Ela estava cozinhando ali, ó, cozinhando na água morninha. Porque dava mais tempo para ela dizer, Deus, tem mais alguma coisa que eu possa falar?
Faltou eu fazer mais alguma coisa? Era tempo, a Esther tá perdendo tempo. Não tava. Ela não tava tempo. O decreto de morte era pro dia 13, ainda tinha tempo. Ela sabia que ia dar tempo. Ela confiava em Deus. Como eu disse, o Deus invisível, que não aparece com seu nome escrito aqui na história, mas ela tinha contato com ele. Irmãos, depois de 3 dias e 3 noites de oração e jejum, sem parar, você acha que ela não estava convicta de que Deus ia fazer algo? Meu Deus! Glória a Deus. Não vale a pena, né? Daí, o rei disse assim, o que você quer? Quer metade do reino? Eu te dou. Você tem potencial para isso, ele conhecia. Porque, como eu disse, ela não tinha só um rostinho bonito, como dizer, não é só um rostinho bonito, não. A pessoa que pega pesado no trabalho. Esther não era só o rostinho formoso e bonito. Ela tinha sabedoria, ela sabia como agir, ela tinha estratégias e o rei já sabia disso. Ele pensava, se eu deixar metade do reino para essa mulher, ela não vai botar nada a perder, eu confio nela. Você quer, Esther? Não quero isso. Vem de novo amanhã, vem. Traz a Amã de novo. E a Amã saiu todo bonitão, né, para casa. Feliz, não convidou mais ninguém. Apenas eu. Olha o orgulho, gente. O orgulho, a soberba faz a gente perder vitórias. No dia que Deus te honrar, não deixe a soberba e o orgulho subir a sua cabeça. Não deixe, porque perde a bênção. Não deixe que o orgulho, que a soberba te deixe pensar que você está acima de tudo e de todos. Não pise, não humilhe. Ou a vida é uma roda gigante. E nesse sentido ela roda rápido. Então seja sábio, prudente. Igreja do Senhor, aprenda com Esther. Manso, humilde. Espera o tempo certo. Segundo dia do banquete. Aí a Esther já estava preparada com as palavrinhas bonitas na boca para dizer ao rei o propósito dela. A mulher já estava posicionada. A posição dela ali era de salvar a sua família. É tudo ou nada. Ela já tinha conseguido encontrar graça diante do rei, convidá-lo. Ele já tinha sido aceito. Mas agora a posição era outra. O fim da guerra seria, ele vai revogar a sentença de morte? O medo de Esther era falar palavras indevidas e perder a bênção. Chegando no segundo dia, lá vem novamente o rei e o bonitão do Amã, né? Todo feliz, todo fofo. Hoje o que será? Hoje o rei, se ele prometer de novo o reino para ela não quiser, eu vou me oferecer. Talvez ele pensou assim, né? Eu posso. Chegando o momento, rei. E aí, Esther, o que é que você quer hoje? Eu tenho que te dar um presente, 2 dias de banquete. Olha só, o que você quiser, o que é que você quer? Ô rei, aí nós vamos ver aqui. Eu até marquei aqui. Mas a pessoa esqueceu o óculos em casa. Quando chega uma certa idade, a gente precisa de ajuda médica, né? Deixa eu ver se está na minha folhinha aqui. Mas tudo se resume ao seguinte. Ela não quis o reino. Ela apenas pediu. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Cadê o marido? Me ajuda com o meu óculos aí, marido. Eita, Glória. É bom andar em parceria, né? A gente se sente mais confiante. Aleluias! Tem um glória pra Deus aí? Valeu! Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é só pra ler. Gente, deixa eu ver onde que a Esther pediu aqui. Ao invés de pedir o reino, a Esther pediu pela vida dela. Foi aqui aonde o versículo 14, a parte B. Para esse tempo é que você foi chamada, Esther. Esther disse assim: eu preciso defender o meu povo. Capítulo 8. Eu só queria corrigir isso aqui. O capítulo 8 inteirinho é onde Esther revela. A partir do capítulo 7. É aqui onde começa o plano final, bem feito, aonde Esther tinha se posicionado. Capítulo 7, versículo 3 e 4, Esther diz aqui: o que você quer, Esther? E ela falou: desse-me a mim. Versículo 3, a parte B, tá, igreja? Se vocês forem acompanhar.
Desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e servas nos tivessem vendido, eu ficaria calada. Mas o opressor não poderia ter compensado a perca do rei. Olha isso. Poderia ter subido o orgulho e a soberba, vou pegar o reino. Família que morra, eu vou pegar o reino. Versículos 3 e 4. A escolha de Esther. A posição de Esther. Como defensora, como pessoa que estava ali para liderar aquele país estrangeiro, mas que estava ali para salvar a sua família. Não preciso de reino, eu preciso da minha vida e da vida da minha família. Alguém nos vendeu, estamos sentenciados a morte. Aí o coração do rei estremeceu. Como assim? Ele não sabia ainda que ela era judia. Ah, mas era uma crente escondida. Não. Vocês viram que ela tinha comunhão com Deus? Vocês viram que ela jejuou em silêncio, que ela clamou? Ah, sou escondida. Então, irmãzinha, eu posso ser crente em casa? É bom também, que nem Esther? Não vai querer se comparar, né? Vai chegar o momento de você ser crente em casa. É porque a coisa aqui no nosso Brasil já tá pra lá de feia. Ainda vamos ter que levantar uma Esther e jejuar todo mundo 3 dias e 3 noites seguidas. Não vai nessa de querer ser crente em casa não, que não vai dar certo não. Mas tenha intimidade com Deus. Quando Esther disse, eu e meu povo fomos sentenciados à morte, alguém nos vendeu, está decretado, rei. O rei o quê? Como assim? Quem foi? Olha quem foi. O seu melhor amigo. O mal está aí do seu lado. O rei se enfureceu, ali pronto. O Mardoqueu já começou a tremer nas bases, pronto. O rei levantou-se, deixou o banquete ali. Gente, o rei não sairia assim no banquete se não houvesse algo grave. A palavra diz que ele se enfureceu, se levantou e foi para o jardim. Ali naquele momento, Mardoqueu não, estou morto. E agora? E sabe o que aconteceu mais? A forca já estava preparada lá. Porque ele tinha feito para Amã, e naquela noite, em vez de enforcar Amã, o que ele fez foi passear com ele de cavalo de rei na rua e gritar. Olha como o rei faz para quem é elogiado por ele. E a forca continuou lá na casa dele. Ele tinha esperança ainda que ia matar um homem de Deus. Mas para quem que serviu a forca? Para ele. Porque naquela noite, quando o rei respirou um pouco e voltou lá na sala do banquete, sabe a cena que eles viram? Vocês leram? Quem leu? O que aconteceu? O que o rei encontrou quando voltou na sala do banquete? Sabem? Sabe quem estava deitadinho aos pés da rainha? Porque tinha tropeçado. O nervoso foi tão grande que caiu aos pés da rainha. Ali mesmo ele já ficou implorando por perdão. Mardoqueu estava deitadinho lá, caído aos pés da rainha. Outro motivo de fúria do rei. O que esse malandro está fazendo deitado perto da minha rainha? Aí que a fúria foi grande. Se ele já estava com raiva, porque alguém tinha sentenciado a sua rainha e toda a sua família à morte, e quando ele chega, esse alguém está lá deitado, mesmo que acidentalmente, o rei já estava por aqui com ele e disse assim, não, pode mandar. Leve ele embora. Não quero mais amizade desse sujeito perto de mim. Irmãos, noiva de Cristo, cuidado com as amizades, tá? Nem todo mundo é seu amigo. Mas lá no trabalho sempre tem um amigo que tenta oferecer coisas que são indecentes para cristãos. Cuidado com os sites que você entra. Cuidado com as coisas que você assiste, com as piadas que você ri. É desse tipo de amizade que a gente tem que correr, tá? Não grita com eles, não faz escândalo, mas se posicione como luz do mundo. Naquele dia que estava lá o amigo do rei. Por isso que eu digo, toma cuidado com os teus amigos. Anda com ele, mas não se mistura com ele. É possível? Claro que é. Você é sal e luz do mundo. Não se mistura com treva. Você pode andar lado a lado, a sua luz vai iluminar aquela treva ali qualquer dia desses. O seu sal da terra vai temperar aquela comida sem sabor. E um dia você pode entrar aqui
morrer juntamente com essa pessoa, né? Ou então vai chegar a sentença dele do jeito que ele precisa e você não tem nada a ver com isso, é Deus. Aí é o agir de Deus. Pelo amor de Deus, não tenta enforcar teus amigos, né? Deixa que Deus resolve isso. Então, o que aconteceu? Quando Assuero viu aquela situação, não, por que esse sujeito está deitado aos pés da minha esposa, da minha rainha? Aí, outras pessoas estavam lá, ei, sabe demais? Tem uma forca preparada lá na casa dele, o rei. Como assim? Ele tinha preparado a forca para enforcar Mardoqueu, o primo de Esther. O rei, sério? Leva ele agora e enforca ele lá. Olha aí, a providência de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque uma mulher se posicionou. Glória a Deus. A rainha Esther, para esse tempo é que chegastes a esse reino. E você, noiva de Cristo, como você está se posicionando? Eu já falei alguns tópicos aqui no começo, né? Dentro do trabalho, com a sua família. Eu não gosto da minha cunhada. Se eu pudesse, eu já tinha apagado ela da minha existência. Ei, posicione-se como luz. Posicione-se como uma pomba que é simples e seja prudente como uma serpente. Fique lá na sua posição, ora e jejum. No tempo certo, quando houver banquete, convida para vir para o banquete. Teve 3 noites de banquete hoje. Quem trouxe alguém aí? Eu trouxe só os meus irmãos da igreja, aí não vale. Traz aqueles lá que são amigos do amigo, entendeu? É desses que a gente precisa para ver a sentença de morte da vida deles sendo quebrada. A sua sentença já foi quebrada e você está aí linda, maravilhosa, cheirosa, bem vestida, contando testemunhos de bênção. Mas a sentença daquele teu patrão, daquele teu colega de trabalho, de escola, da tua vizinha, do teu genro, da tua cunhada, da tua sogra ainda não foi quebrada. Não tenta quebrar na mão, tenta quebrar com a palavra. Amém, igreja? Aleluia. Tem mais algumas anotações que eu fiz aqui? O posicionamento que mudou a história. Como foi que Esther se posicionou? Orando e jejuando. Isso nós temos no versículo 16 do capítulo 4. Aí temos a posição de Esther indo à presença do rei. No capítulo 5, versículo 12. Esther sabia do perigo que era ir. Mas ela se posicionou. Não, eu vou. É minha vez. A minha posição de mulher que tem contato com Deus, com o propósito de salvar a minha vida e a da minha família. Estou indo lá agora, depois de 3 dias de jejum. Segunda estratégia de Esther, revelou a sua identidade. Se Esther tivesse chegado no harém, ainda no processo de seleção, já chegasse lá, ei, eu sou judia, eu tenho algo a mais que vocês, eu tenho contato. Nem tinha ficado. Não chega assim. Tem gente, tem cristão, irmãos, é com muita vergonha que eu falo isso. Muita decepção. Cristão que ainda não se coloca na posição de cristão e fica fazendo vergonha ao evangelho por aí afora. Já chega montando barraco nas lojas, querendo passar na frente de tudo porque eu sou cidadão do... cidadão do céu, mas se posicione como um. Cidadão do céu tem ética, tem etiqueta. Cidadão do céu sabe entrar e sair, sabe falar. Não altera a voz. Eita, parece até que eu tô sendo a pastora. Desculpa, pastor. Mas a gente precisa de vez em quando. Paulo disse, eu me canso de escrever as mesmas coisas, é segurança para vós. De vez em quando uma palavra dessa é importante para nós. Tenha ética, tenha etiqueta. Aprenda a ser conduzida por Deus, a ser conduzido por Deus nos locais. Não anda arrumando confusão, entregando fofoca, como o pastor falou aqui, que Deus não manda recado, porque ele não é menino de recado. Serva e servo de Deus também não é menino de recado, é profeta do Senhor. Você abre a boca para profetizar libertação e transformação, ou então fica caladinho esperando o momento de Deus agir. Trabalha em silêncio, igual a Esther. Ela ficou em silêncio por algum tempo, mas ela tinha um
propósito dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Trabalhe em silêncio, continue orando, intercedendo, agindo. O Billy Graham disse uma vez assim: nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Às vezes você chega com um exemplar da Bíblia, eu vou entregar para aquele macumbeiro, eu vou entregar para aquela barraqueira, para ver se ela se converte. Ela não vai nem ler, porque ela não entende. Às vezes nem eu nem você lemos. Às vezes nem nós lemos, não entendemos. E uma pessoa que está mergulhada no imenso mundo de trevas, se ela lê isso aqui, nem sempre vai entender. Então, a melhor forma de entregar a Bíblia para essas pessoas que estão te incomodando e que você tem ansiedade de trazê-la para a presença do Rei, é a sua vida sendo a Bíblia para que leiam. Posicione-se como um cristão, seja diferente. Aonde você chegar, as marcas de Cristo vai traduzir a Bíblia em sua vida. Porque você está posicionado como cristão. Você não é aquele que fica na roda dos escarnecedores contando piadas. Você não é aquele que fica lá na internet colocando a vida de todo mundo em risco por conta que está lá debatendo assuntos que não são concernentes a servos de Deus. Está entrando em discussões bobas e vazias, se metendo em questões alheias que não lhe condiz. Isso não é posição de homem e de mulher de Deus. Amém? Pegando pesado? Foi vocês que pediram, posicione-se. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar bem claro, Esther foi usada para salvar uma nação. As mulheres de Deus, nessa geração também. Você também, mulher de Deus. Seja estrategista. A estratégia de Esther foi usar um banquete. Vamos levar ele lá no banquete e assim a gente conversa. Ela foi líder quando chamou a nação judaica para o jejum. Seja líder na sua família. A coisa ficou feia. Convoca a família para um jejum coletivo. Quantas vezes na minha casa eu já encabecei campanhas de oração e jejum, né? Acho que a gente está precisando fazer outra. Minha mulher de Deus, congressista, visitantes, obreiros, seja líder. Convoque a sua família, o seu grupo de oração para a campanha de jejum. Esther convocou, foi liderança naquele dia. Esther foi intercessora. Seja intercessor, seja intercessora, seja intercessora, seja intercessora. Seja líder, interceda e ore a Deus. Mediadora. Esther foi mediadora. Quantas vezes dentro do seu convívio você precisa ser mediadora de paz? Estão se pegando os parentes lá no grupo da família. Vou lá pisar e botar mais fogo. Eu gosto de ver o circo armado. Não! Que é isso? Vai com fé! Coloca paz, traz a paz. Seja pacificador, seja apaziguadora. Em nome de Jesus. E a última característica aqui de mulher da Bíblia, eu trouxe aqui, é governante influente. O rei viu isso em Esther. Ela estava posicionada. E ele percebeu. A posição dessa mulher, ela tem capacidade de governar. Você tem capacidade de governar muito mais do que você já faz. Eu queria tanto abrir uma empresa, um comércio, começar a vender umas pizzas, uns geladinhos. Mas será que eu tenho... cadê a sabedoria que Deus te dá, mulher? Se Ele te deu o entendimento, é porque Ele está te capacitando. Glória a Deus. Começa a montar estratégia. Levanta, se posiciona. É a hora que você tem que chamar o seu açoeiro para o banquete. Ô marido, vem cá, tu já tem tua grana, tu já tem teu dinheiro. Me patrocina. Faz o banquete para ele. Aleluia. Eu quero começar a empreender. Glória a Deus. Se ele está contigo e já percebeu que você também tem essa capacidade, ei, ora e jejuma, chama para o banquete depois. E o patrocínio vem. Aí agora tem que ter estratégia, não vai sair por aí gastando tudo e agora eu sou rico. Piso mais nem na igreja, não faz isso, né? Porque daí vai perder o reino. Amém, minhas irmãs, amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.